Olá a todos que nos assistem na TV YouTube da OAB Caruaru. Gostaria de anunciar que pela primeira vez nós teremos um podcast com vários convidados e hoje nós estaremos estreando com nossa diretoria da OAB Caruaru. Gostaria também de registrar a importância desse podcast porque é uma forma de trazer a informação e ao mesmo tempo fazer com que a advocacia e a sociedade ela acompanhe um pouco mais o trabalho da OAB Caruaru e de todos aqueles que fazem a nossa gestão, sejam os diretores, conselheiros e também as comissões temáticas. Gostaria também de agradecer ao OAB Pernambuco, ao presidente Fernando Ribeiro, pela parceria de sempre. E agora gostaria de apresentar os nossos convidados, todos vocês já sabem, né, quem são nossos diretores, a nossa vice-presidente Lúcia Cardoso, o nosso tesoureiro Nemésio Vasconcelos, nosso secretário-geral Ranieri Coelho, e nossa secretária adjunta Deise Vicente. Né? Bom, sejam todos bem-vindos, né? É o primeiro podcast, importante registrar. Começamos o ano passado, foi um ano retrasado na pandemia, com a criação da TV OAB Caruaru no YouTube. Diante da pandemia, a gente viu a necessidade de criar um canal de comunicação direto com a advocacia, com a sociedade para transmitir os juramentos e também os eventos da OAB Caruaru. E nada mais que normal, a evolução natural. Nós maturamos e criamos agora o podcast. Então é o primeiro podcast, até onde eu sei, e depois a gente vai fazer um estudo maior, mas é o primeiro podcast do Sistema OAB em Pernambuco. Né? Então a gente fica muito feliz, mais uma vez, a OAB Caruaru na vanguarda e mostrando a importância que tem os meios de comunicação para toda a advocacia, para toda a sociedade. Bom, gostaria de passar agora a palavra para a nossa vice-presidente, Lúcia Cardoso. Seja bem-vinda, Lúcia Cardoso. Boa tarde a todos, boa tarde, amigos. Fernando, Ranieri, Deise, Nemésio. É a primeira vez que estou fazendo podcast, estou meio não tenho experiência nenhuma, mas estou aqui, né? Vamos tentar fazer um negócio bacana para todo mundo. Com certeza. Lúcia, eu gostaria, de antes de mais nada, assim, que você se apresentasse para aqueles advogados que não conhecem a sociedade, né? Quem é Lúcia Cardoso? Né, onde se formou, curso, sua área de atuação, né, o tempo de dedicação ao OAB como trabalho voluntário, é importante a gente registrar isso. Bem, meu nome é Lúcia Cardoso, atualmente sou advogada trabalhista, estou como vice-presidente da OAB Caruaru e me formei na ACES, aqui em Caruaru mesmo, isso há 32 anos atrás. Muito embora que eu só atuo há 27 anos. Atuo na área trabalhista, porém também em área de sucessões. Não foi fácil iniciar a carreira da advocacia, até porque eu já tinha me casado, no ano que eu me formei já tinha um filho, então não foi muito fácil. Eu pretendia, na verdade, fazer concurso, que era meu sonho ser delegada de polícia. Muita gente não sabe disso, né? Mas era meu sonho. Mas como eu tinha filhos, eu investi na minha carreira. Não foi fácil, porque eu trabalhava no comércio de Caruaru, gerenciava uma empresa. Então era trabalho, criança, faculdade, depois comecei a advogar. E aí foi fluindo e eu criei meus 3 filhos com a advocacia. Para mim, foi assim, foi muito desafiador, porque não é fácil advogar em Caruaru, na cidade do interior, né, sem você ter ninguém na família que lhe ajude, que lhe dê orientação. E isso há mais de 20 anos atrás, né, Lúcia? Isso há 27 anos atrás, Fernando. Porque, na verdade, como eu trabalhava no comércio, eu tinha um bom emprego, né, então eu não queria deixar o emprego para advogar. Então, eu só comecei a advogar 6 anos após formada. E eu não consegui nem fazer estágios, porque naquela época era muito difícil. Tinha poucos escritórios em Caruaru e você não conseguia estagiar. E eu tinha que trabalhar, então foi mais difícil ainda. Perfeito. E assim, mostra que nunca é tarde para começar, porque, Lúcia, você disse que começou depois de algum tempo, né, já de formado, ainda trabalhando em outro setor, e você mudou completamente de nicho, de profissão, e hoje é vice-presidente da maior subsecção do estado de Pernambuco. Sim, aí com relação ao OAB, eu sempre fui muito enxerida, como diz o Matuto aqui na nossa região, né? Eu sempre participei dos eventos da OAB e sempre estava junto do pessoal. Então, assim, eu fui conselheira, até em Recife fui conselheira, apesar de não ter cumprido o mandato por conta da distância, dificuldade por conta dos filhos também. Mas fui conselheira em Recife, conselheira em Caruaru, presidente de comissão aqui em Caruaru. Acho que isso já faz uns 20 anos que eu estou dentro do sistema OAB. E não pretendo sair, minha gente, porque eu gosto bastante. É um voluntariado que me satisfaz. Assim, é prazeroso você conseguir trazer recursos, qualidade de vida, cursos para os colegas. Eu me sinto, assim, como eu posso dizer, realizada como no voluntariado.
Então, eu acredito que jamais eu vou deixar a OAB, a não ser que não me queiram lá. Mas se depender de mim, Perfeito, eu Lúcia. ficarei por muito tempo. E assim, dá trabalho, mas é prazeroso. E principalmente quando eu gostaria de registrar aqui, que é muito prazeroso e o trabalho flui, né, ao ter uma diretoria como a nossa aqui da OAB Caruaru, onde todos são pessoas comprometidas com o voluntariado, com servir. Né? Então, quando a gente tem um time que todo mundo tem esse ímpeto de servir, seja diretoria, conselho, comissões, então por isso que o trabalho da OAB Caruaru é tão valorizado, né, em nosso estado e fora dele também. Bom, gostaria agora de passar a palavra também para as considerações iniciais da apresentação para o nosso secretário-geral, Dr. Ranieri Coelho. Ranieri, seja bem-vindo e fale um pouco mais sobre você, área de formação, quando tudo começou. Obrigado, presidente. Conforme já essa apresentação inicial, né? Eu sou Ranieri Coelho, eu estou completando 14 anos esse ano na advocacia. Também tenho a formação, a graduação no curso de Direito na A6 UNITA, né? Antigamente a Faculdade de Direito de Caruaru. E daí eu acabei fazendo algumas especializações, acredito que 5 pós, e terminei há 2 anos o mestrado em Direito. Também, Lúcia, acho que passado épocas e mais épocas, acho que todo mundo vai ter essa dificuldade inicial na advocacia. A gente escuta isso muito, né, da jovem advocacia. Você traz aí um relato de um contexto de 27 anos, o meu há 14 anos também, você não tão complicado em comparação ao seu, mas também com minhas dificuldades, mas relacionada por ser muito jovem. Eu comecei muito novo na advocacia e sem tanta experiência de vida, né? Tive a sorte de ter a oportunidade de poder estagiar no escritório de advocacia, estagiei, acredito, por mais de 2 anos. E daí foi quando realmente eu peguei o gosto pela advocacia. Acredito que eu não era, na graduação, um aluno dos mais exemplares, né? Fui aí me alinhando e me organizando mais do meio para o fim para o curso, principalmente quando fiz o estágio em escritório. E aí a vivência, né, o dia a dia, você está ali realmente materializando aquilo que viu na faculdade, ou enfim, ou vendo o direito acontecer, que eu tive essa oportunidade realmente no escritório, já que eu também não tenho nenhum familiar, ou não tenho nenhum familiar relacionado ao direito, e não tinha assim um contato prático antes. E aí, Ranieri, você vê a importância do estágio. Sim, sem dúvida. Porque no momento que você teve a experiência como estagiário, você começou a ter um outro olhar para o curso de Direito e até na questão profissional após, né, o término do curso. Exatamente. Inclusive, nas oportunidades que tenho de conversar com estudantes, eu sempre bato nessa tecla, procurem um estágio, ainda que seja de 1 hora por semana, da forma que for, mas procurem para ter um contato ali com o que é o dia a dia da profissão, né? Veja, no meu caso, Fernando, especificamente, eu não tive essa oportunidade de estagiar. A única pessoa que eu procurei para estagiar, eu conheci um advogado, ele disse, essa profissão você vai passar fome, não vai à frente. Aí foi o que eu fiz. Eu não me iludi com o que ele falou. Eu fui para a área do trabalho, que sempre foi minha área de atuação. Eu ficava dando plantão na sala das audiências, aprendendo com os advogados e com os juízes. Isso é extremamente importante. Então, assim, foi aí que eu fiz meu estágio depois de 6 anos de formada. Então tem jeito para tudo, minha gente. Correr atrás do tempo perdido durante a graduação. Exatamente. Metade dela, como eu disse, não foi bem feita da minha parte. Mas depois disso, procurei estar estudando, me interessando, né? Como disse, já vou aí 14 anos. No sistema OAB, ingressei em 2016, né? 2016. A convite do presidente, né, para formar o conselho à época na chapa de Felipe Sampaio. Quando também tive a oportunidade de ser presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Depois fui eleito secretário-geral na eleição passada, retrasada, né? Na eleição passada fomos todos reeleitos. E agora também estou exercendo a função novamente de presidente da Comissão da Jovem Advocacia, que é uma temática que eu me identifico bastante e me esforço justamente nesse sentido, de incentivar, de orientar, de mostrar para o colega que está chegando que tem mercado, que tem caminho, que tem possibilidade. Basta termos paciência. Né? E diga-se de passagem, fazendo um bom trabalho, tanto Lúcia na vice-presidência como Ranieri também como secretário-geral e presidente da Comissão da Jovem Advocacia,
nós estamos cada vez mais fazendo eventos que são muito bem prestigiados pelos jovens advogados. E aqui agradeço a todos os jovens advogados que estão nos acompanhando e que sempre prestigiam não só as ações da Comissão da Jovem Advocacia, mas também da OAB Caruaru como um todo. Bom, gostaria agora de passar a palavra para a nossa secretária adjunta, Deise Vicente. Seja bem-vinda, Deise, e fale um pouco mais sobre sua trajetória na advocacia e na OAB. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, presidente. Eu me chamo Deise Carine Vicente, tenho 39 anos, sou formada há mais ou menos 8 anos, também aqui como os colegas na ACES, ACES UNITA. E durante esse período, né, que eu me formei na ACES UNITA, a gente enfrenta muitas dificuldades, né? Porque eu também não tenho nenhum histórico de advogado na minha família e eu tinha criança pequena. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, à época pequenos, né? Quando... A idade deles, Deise, atual? Hoje, um tem 20 e outro tem 10, mas na época eram muito pequenos. Eu não tinha muito com quem deixar e eu acabava levando o mais velho, com 5, 6 anos, para salas de aula. Ele me acompanhou durante esse tempo, então tinha muitas dificuldades desde o início da minha carreira como estudante na faculdade até o desenrolar hoje na advocacia. E a gente vem superando todas essas dificuldades. Perfeito, Deise. E assim, quando você se formou, com quanto tempo você iniciou no mercado de trabalho? Já foi de imediato ou demorou um pouco? Quando eu me formei, eu já havia passado no exame de ordem, eu passei ainda no exame de ordem, ainda na graduação. Então, eu já comecei já bem encaminhado, mas eu já tinha uma certa experiência, porque eu trabalhava num escritório de advocacia que era especializado em direito previdenciário. Então, dali para mim escolher em qual área eu iria atuar, para mim foi bem mais tranquilo. Então, como estagiária? Sim. Então, aí você vê a importância do estágio. Sim, né? sim. Mais uma vez. Assim Exatamente. como aconteceu com o Perfeito. Ranieri. E também com Lúcia, mas Lúcia foi, de fato, com a cara e a coragem, né, para aprender. E muito do que eu aprendi hoje na advocacia, o que a gente vem aprendendo, eu trago desse período de estágio. Foi uma experiência, assim, enriquecedora. E eu tento passar isso para outras pessoas que também não tiveram oportunidade, mas que precisam dessa experiência para atuar no direito previdenciário, que é um direito social e que muda constantemente com o passar dos dias. E a OAB, Deise, como foi o início aí dessa sua trajetória? Meu início no sistema OAB foi há pouco tempo, né? Acho que da diretoria, sou a recém-chegada. Quero falar, trajetória meteórica. Mas desde participava de tudo. Bem sólida. Exatamente. Pois é. Da diretoria, sou a mais recente. Eu fui convidada para ser vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário, acho que em 2018. Né? De lá para cá, nós viemos fazendo um trabalho muito bom. Viemos ajudando os jovens colegas a atuar no direito previdenciário, desempenhando vários trabalhos, vários cursos, incentivo, ajudando os colegas a atuarem nessa área, que é uma área maravilhosa, é uma área que mexe com o direito social e que muda com muita frequência. Então, de 2018 até 2021, eu acredito que eu fiquei na vice-presidência e agora estou como secretária adjunta agora na diretoria, que fomos eleitos agora há pouco. Perfeito, e fazendo um belo trabalho, por sinal. Deise, e assim, para você, o trabalho de voluntário na OAB significa o quê na sua vida? Ser voluntário. Ser voluntário. Muitas pessoas, elas não compreendem por que nós deixamos nossas casas, nossas famílias, nosso trabalho, nossos sonhos, para estar numa função que nós não somos bem remunerados por isso. E não somos remunerados. Mas as pessoas não compreendem que o voluntariado, ele paga muito maior do que uma remuneração. A gratificação de você encontrar um jovem advogado, de você receber os agradecimentos por uma ajuda que você prestou, por uma coisa que você ajudou a melhorar a vida do advogado e a vida do cliente, não tem preço. Só não entende o pagamento do voluntariado aquele que nunca se dedicou ao voluntariado. Então, se alguém ainda não entende essa recompensa que é se dedicar ao voluntariado, experimente, porque das experiências que eu vivi, ela é uma das melhores. Perfeito, eu também concordo totalmente com suas palavras, Deise. Não tem nada mais gratificante do que a gente se doar e servir, né? Aquelas pessoas que a gente também não conhece, não tem aproximação, mas sabe que a boa ação que nós fazemos atinge a todos, né? Sim, sim. Então, obrigado. E nosso, agora, tesoureiro, o homem forte da OAB Caruaru, né? Que
administra as nossas finanças, Dr. Nemésio Vasconcelos, nosso tesoureiro. Seja bem-vindo, Nemésio. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, amigos aqui presentes, né? Ranieri, Lúcia, Deise. E aqui, ouvindo o relato de cada um, vai passando um filme nas nossas cabeças, né? Eu terminei minha graduação aos 22 anos e também sou o primeiro da família, Lúcia, a cursar Direito, a abrir o escritório. E assim, em 99, eu terminei em 98, em 99 eu já comecei a advogar. E a gente começa a advogar fazendo sociedades, parcerias, tendo os desafios daquela carreira inicial, né? E uma das coisas que eu aprendi ao longo da nossa caminhada é quanto é importante perseverar, acreditar nos nossos sonhos, né? E seguir em busca deles. E aí eu cheguei até o direito previdenciário, e o direito previdenciário foi quem me escolheu, porque eu fui, digamos que eu fui estagiário de Lúcia, quando eu fazia direito de trabalho. E a gente é um pouco de clínico geral quando está começando a faculdade, ou melhor, quando está começando a advocacia, né? E eu tive a oportunidade de, junto com Lúcia, né? Muitas vezes a gente foi parceiro também na advocacia trabalhista. E eu cheguei para o direito previdenciário, me identifiquei, e hoje é o meu nicho de atuação. Eu faço questão de dizer que sou advogado previdenciário com muito orgulho, porque só sabe a gente que faz o direito previdenciário, né? Porque é um direito muito humanizado, muito diferente, porque é um direito social também, assim como é o direito trabalhista, né? E aí, eu tive vários desafios, Fernando, no início da carreira, que era manter o escritório, se manter na advocacia, até porque eu sempre fui advogado, então eu não tive outra atividade. Terminei a faculdade e também como Lúcia, também eu não estagiei. Me recordo que uma das vezes que eu tirei férias, que eu trabalhava na época da faculdade, e eu tirei férias para poder ir na vara de trabalho, na época ainda do processo físico, ler processos físicos, né? Ver os recursos ordinários, ter a oportunidade de estar ali participando, né? E aprendendo. E foi ali que eu vi que realmente eu queria advogar. Também fiz alguns concursos públicos, mas infelizmente ou felizmente, né? Felizmente. Eu acredito que felizmente eu estou advogado, sou advogado e tenho muito orgulho de ser advogado. E eu digo felizmente porque a gente teve a honra e a sorte também de ter Nemésio como advogado e agora na nossa diretoria já pela terceira vez, né? Nós estamos no terceiro mandato, né, e Nemésio fazendo um belo trabalho. O Nemésio, e a OAB, para você, o que é? Assim, servir a OAB, né, ser voluntário. E falando um pouco da nossa história, né, Fernando? Estamos juntos desde a primeira gestão que você faz parte. Eu fiz campanha para Lúcia e para Nemésio. Um momento aí que nós... Entregava panfletos, gente. Fazia panfletagem e corria atrás dos advogados. Já corria nas veias de Fernando. Essa questão política, né? Essa dedicação, porque ele é um abnegado, ele tem esse amor mesmo pelo voluntarismo, né? E é muito importante a gente se sentir parte e poder contribuir para quem faz parte realmente, para quem vive a advocacia, para quem milita como nós militamos. Sabemos das dificuldades do dia a dia, não é fácil advogar, mas a gente se encontra realizado. Eu estou aí próximo de fazer meus 25 anos de formado e não teria escolhido outra profissão que não a advocacia. E servir na OAB, assim, esse trabalho voluntário, como você falou, né, do voluntariado, mas qual é o grande desafio, né, Nemésio, na sua concepção? O servir é um desafio, né? Porque você tem que compreender o outro, você tem que entender o outro. Tem empatia, né? Ter empatia pelo outro, né? E como a OAB Caruaru, ela é da vanguarda, a gente tem esse trabalho mais humano, né? A gente tem essa aptidão de estar próximo, de se sentir parte, não é? Nós fazemos parte. Então, essa é uma grande diferença também da nossa gestão, da nossa diretoria, né? Que é muito unida, que está sempre presente, juntas, né? E isso mostra também como é importante o trabalho em equipe, quando bem capitaneado, quando bem liderado. E essa sua liderança, né, faz com que estejamos sempre juntos, comprando o que você nos sugere, né? Sempre a gente embarca junto disso. Então, é prazeroso demais fazer parte do sistema OAB
E eu hoje também estou membro da comissão, né, da Seguridade Social, como secretário Da OAB Pernambuco. da OAB Pernambuco. E é uma grande oportunidade também, porque você começa a ver as diferenças das subseccionais, a diferença do trabalho e o quanto nós aqui estamos evoluindo enquanto classe, enquanto nós estamos organizados realmente aqui. Estamos bem à frente, não é mesmo? Exatamente. E aqui, assim, eu faço um registro também que essa troca de experiências, né, de todos da diretoria, né, com sugestões, então sempre um está sugerindo novas ações, novos projetos para que a gente possa executar e no final das contas só quem ganha é a advocacia, a sociedade pelo trabalho tão presente da OAB Caruaru. Né? Nós temos, eu acho que diretamente ligado a nós, mais de 400 advogados, se somar diretoria, conselho, comissões, presidentes de comissão, membros de comissões. Então, assim, isso mostra o quanto nós temos uma equipe de valor. E aí eu deixo agora a palavra aberta para todos, para a gente poder falar assim, hoje qual é o grande desafio do advogado. Né? Então, o advogado que está entrando no mercado de trabalho, né? A gente sabe que assim, muitas coisas mudaram, né? E principalmente hoje temos os adventos como o que nós estamos utilizando, as redes sociais, Instagram, né? Facebook, WhatsApp, então a comunicação, publicidade, o mercado cada vez mais competitivo, a gente, na verdade, os concorrentes, entre aspas, porque eu digo que, na verdade, a gente precisa ter parceiros e não concorrentes. Mas não é somente aqui da região, não é somente da cidade, pode ser de todo o país por conta da aproximação que a rede social, que a internet nos oferece. Então, assim, hoje, qual é a grande, para vocês, qual é o grande desafio? Fernando, quando eu converso muito com jovem advogado, principalmente da minha área, que eles me procuram bastante, e eu digo sempre o seguinte: façam parcerias e estudem, se atualizem. O que tiver de curso, pode ser qualquer curso, é a área que você gosta, direito de trabalho, direito previdenciário, vá a fundo. E parceria é importante, por quê? Porque eu fico doente, eu estou na sala de audiência, aí eu vejo um jovem advogado na mesa fazendo uma audiência que ele não sabe o procedimento da vara do trabalho, que é diferente do cível. Eu fico assim, angustiada, porque naquele momento eu não posso ajudar. Mas quando ele termina a audiência, eu vou conversar com ele. Eu vou conversar com ele. Se você não sabe, não tem condição, faça parceria. Procure um advogado experiente. Divida. É melhor. Eu tenho uma frase que eu guardo bem, assim, para mim, que foi do Dr. Martins, ele já faleceu. Foi um advogado que me ajudou bastante no início da minha carreira. E ele dizia assim, Lúcia... Que é pai da nossa conselheira Michele Martins. Então, Martins dizia a mim o seguinte: ó, Lúcia, é melhor você engolir do que você cuspir. Não é melhor você dividir com uma pessoa que sabe o que está fazendo do que você chegar lá perdida. Então, faça parceria, divida. Então, ele me ajudou bastante, como Normando e Clélia também, na época. Eu sou muito boa de cálculo. Eu faço cálculo assim, rapidamente, na mão, tranquilamente. Então, as meninas eram advogadas já da Telemar, CELP, naquele tempo. Eu dizia, me dá para fazer, nós tínhamos que liquidar o processo trabalhista. Eu dizia, me dá para liquidar? Cobrava um pouquinho. Eu era advogada já, tinha cartinha OAB, mas eu não tinha cliente. Então, eu fazia parceria, ia fazer cálculo para o pessoal. Então, assim, minha gente, não se envergonhe de pedir, não se envergonhe de perguntar. É importante. O ruim é fazer errado. E principalmente, Lúcia, aí eu enfatizo a nossa gestão, que tem mais de 40 grupos de WhatsApp. Exatamente. Nós estamos em todos esses grupos. Nós temos a comissão da Jovem Advocacia, nós temos a comissão de empreendedorismo, nós temos a comissão de ética, nós temos a comissão de direito previdenciário, trabalho. Então, ou seja, hoje o jovem advogado ele tem à disposição todos esses mecanismos para poder tirar suas dúvidas, que antigamente não tinha isso. Isso de uma forma quase que imediata. Quase que imediata, perfeitamente. É muito difícil nesses grupos uma mensagem passar sem resposta e sem resposta rápida. Quantas e quantas vezes, quando a gente vai lá conversar com um colega, já me responderam aqui, alguém já me deu essa orientação. E isso quando a gente vai responder rapidamente, alguém já foi mais rápido ainda e já respondeu. Então esse mecanismo dos grupos de WhatsApp é um grande auxílio, né? Principalmente para quem está chegando, que chega cheio de dúvidas. A gente com uma certa bagagem, ainda em inúmeras situações temos bastante dúvidas. Conversamos entre nós, ligamos para outros colegas, isso é comum. Ainda mais para quem está chegando, né? Que não está, muitas vezes, tão habituado com os procedimentos, com o processo em si. Até mesmo, Ranieri, por exemplo, advogado jovem pega muito correspondência. O que é que eu digo a eles? Estudem o processo. Não sentem numa mesa de audiência sem conhecer, mesmo se você esteja ganhando pouco. Porque se você não conhecer, vai passar vergonha diante do juiz. Já vi vários casos assim.
E Que quando se é está nessas situações, principalmente em correspondência, geralmente é quando o colega advogado ele está com mais disponibilidade de tempo. Se ele tem tempo, gasta esse tempo ali aprendendo. Eu tive uma situação até recente e precisei contratar uma colega na Bahia para fazer uma diligência. E uma situação feita essa, você me falou. Ela, concluída a diligência, ela entrou em contato comigo e falou: olha, essa situação desse seu processo me parece que é comum e tal, e talvez me surjam outras iguais. Se surgir, tem interesse a gente fazer um trabalho em parceria nisso aí? Veja, ela teve o cuidado de ir lá olhar o que era, de perceber que talvez não conseguisse fazer sozinha, e de uma diligência surgiram parcerias. Ou possibilidade de parceria, por quê? Porque ela foi interessada em analisar o que estava fazendo. Ela não simplesmente, eu vou ali cumprir o despacho, solicitar uma diligência, enfim, coisa do tipo, e deixou para lá. Não, ela se interessou, ela foi atrás, me perguntou como funcionava, me perguntou como se dava a questão de cobrança de honorários naqueles casos, e se colocou totalmente disponível a aprender e a trabalhar em conjunto naquelas situações. Ou seja, ela foi atrás de saber como funcionava o negócio. Em janeiro, dezembro, final do ano, eu fiz uma audiência para um colega em São Paulo, lá de São Paulo. Essa audiência, sabe, foi que me gerou? Gerou um contrato. Hoje eu tenho um contrato com uma das empresas dele. Estou indo, inclusive, visitar a empresa agora em outubro. Então, assim, fiz uma audiência, fiz um negócio bem feito, né, com dedicação, estudei o processo, fiz um bom trabalho, gerou o quê? Um contrato com um grande escritório de São Paulo. E Lúcia, então assim... é importante você conhecer o processo. Exato, e aí tanto a história de Ranieri como também a sua mostra que, primeiro, você não tem essa visão também imediatista, você vai ter que plantar, né, se dedicar, ter a humildade de perguntar, e por mais que a causa seja simples ou o ato seja simples de fazer uma diligência, algo do tipo, faça o seu melhor. Porque você fazendo o seu melhor, a pessoa vai olhar de se ele fez tão bem feito numa situação simples, imagine quando for algo mais complexo. Exato. Então isso é o que realmente a gente vê no mercado de trabalho, não é, Deise? Isso, Fernando. E uma coisa assim que eu acho muito interessante é que hoje, aqui na nossa diretoria, a gente tem muito essa vontade de ajudar, de auxiliar o colega, quem está chegando. Então, assim, quem está chegando não precisa ter medo de perguntar. Será que eu vou perguntar alguma coisa e o colega vai achar que eu não sei? Não, a gente não vai achar que você não sabe. Por quê? Ninguém sabe tudo, né? Tem coisas que não estão nos livros. Tem coisa que apenas a prática... Por exemplo, na advocacia previdenciária, nós temos muitas informações que não existem nos livros, não existem nas aulas, a gente só vai conseguir na prática, de agência para agência, de estado para estado. Então, a gente tem essa boa vontade de ajudar, de auxiliar o colega. E isso fortalece muito a advocacia, porque as pessoas reclamam muitas vezes, Ranieri, que a advocacia não é unida. Né? O que nós estamos fazendo para unir a advocacia? Né? É isso, é auxiliar o colega que está chegando, é colaborar com conhecimento, com disponibilidade, auxiliando, e tudo com muita boa vontade. Perfeito. E assim, é muito importante esse sentimento de classe, né, Deise? De a advocacia ela se sentir bem representada, sentir acolhida, porque isso vai gerar engajamento Sim. E gera esse espírito coletivo de classe, de união. Né? Então, por isso que assim, agradeço a toda a advocacia que está nos assistindo, por sempre prestigiar os nossos eventos, e isso mostra, mais uma vez, o interesse, né, dos advogados em prestigiar e colaborar com a nossa advocacia, seja nos eventos sociais, recreativos, de lazer, mas também os eventos profissionais, como recentemente foi feito pela Comissão de Direito Previdenciário, Sim. que trouxe Ivan Kertzmann, que é um grande doutrinador, né? Inclusive, a gente conseguiu rapidamente lotar. Na verdade, os eventos da OAB Caruaru rapidamente se esgotam. Né? Então, isso mostra a credibilidade também no trabalho da OAB Caruaru. Não é mesmo? É bem interessante, né, Fernando? Justamente, a gente pensa na gestão do escritório, né? Isso. Quando a gente fala dos desafios, eu acho que a gente tem que pensar e ver o nosso escritório como uma empresa. Fazer o plano de ação, ter um plano estratégico, ver o nosso nicho, né? Se gosta de marketing, estudar um pouco mais sobre marketing, dá para ir fazendo a coisa de forma mais profissional, menos amadora. Lógico, a gente não tem gestão de escritório quando está na faculdade, e a nossa gestão de escritório é aprendida no dia a dia, né? Então, a gente começa aprendendo com os nossos erros. E é importante a gente aprender como cobrar,
como usar a tecnologia ao nosso favor, né? Nós estamos aí na Advocacia 4.0, né? A inteligência artificial já é uma grande realidade para a gente, né? Para o direito previdenciário, principalmente, porque a gente vê que a maioria dos benefícios previdenciários hoje estão sendo analisados pela robótica, né? Então, cada vez mais é importante que a gente saiba e tenha um conhecimento sobre máquina, sobre inteligência artificial, que a gente se aprimore e traga uma pegada diferente também para a nossa gestão do nosso escritório, né? A gente saiu lá do processo físico para o eletrônico e as coisas estão evoluindo muito rapidamente e a gente não está realmente, às vezes, conseguindo caminhar no meio desse ritmo todo. Perfeito, Nemésio. E assim, como você bem falou, a gente tem que ver o nosso escritório como empresa, né? Então, a gente sabe que a realidade, né, em regra, principalmente aqui no nosso interior, é o advogado que ele vai administrar tudo, né? Ele vai fechar o contrato, ele vai atender o cliente, ele vai peticionar, ele vai protocolizar, ele vai despachar, ele faz audiência, ou seja, tudo é em cima dele. Então ele tem que começar a ver como é que ele vai conseguir administrar todos esses compromissos, né, para fazer com que a empresa funcione. É normal quando você é um empresário e começa a empresa, é você sozinho, mas no máximo um contador. Depois você vai aumentando, contrata um funcionário, aí contrata uma assessoria jurídica, né, justamente para você poder desenvolver a empresa, um sistema. Então, por isso que nós temos a Comissão de Empreendedorismo Jurídico, né, que, inclusive, agora nesse segundo semestre vai fazer grandes eventos em nossa cidade, né, para mostrar mais uma vez ao advogado a importância do empreender na advocacia. E principalmente aqui em Caruaru e na nossa região, que o comércio ele tem essa pujança. Então, tenho certeza que vai ser mais um sucesso, né, esse evento que a Comissão de Empreendedorismo vai realizar, né? E aí, sobre o mês do advogado, foram muitas ações, né? Muitas ações. Continua, né? A gente... Não, ainda não. Eu Ainda não tem parei. alguns dias pela frente, né? Ainda tem alguns eventos. Fernando, e falando aí de empreendedorismo, assim, o jovem advogado está bem à frente, viu, gente? Assim, porque eu, na minha geração, porque a minha geração é bem diferente de vocês todos, eu tenho um filho de 32 anos, meus 2 filhos são advogados, os meninos. Então, a minha sorte é o quê? É porque eles são bem antenados, eles estão assim, a cada dia mais, meu escritório está mais moderno, por conta dos meninos. Então, os jovens advogados de hoje tá assim, bem à frente da gente, da minha geração. Então, minha gente, invista, estude, se profissionalize, que isso você vai chegar lá. Isso aí são exemplos, Lúcia, do bom uso da tecnologia. E do aprendizado. Mas também, em algumas situações, me chama a atenção os perigos das redes sociais. Principalmente, me parecem, assim, às vezes eu fico realmente com essa impressão de que se mostra, digamos, em linhas gerais, uma coisa que não é real. E isso, por vezes, acaba frustrando o jovem advogado a acreditar cuidado, né? que a carreira é meteórica, que as coisas acontecem do dia para a noite, que o mundo é perfeito, que com um ano de advocacia você vai estar completamente estabelecido, porque viu no Instagram de alguém que ele está lá. E muitas promessas aí. Justamente, a rede social é perigosa. Esquece também da ética, né? Nosso modo de ética, que tem que estar ligado nele. Acredito que Estava refletindo essa semana, inclusive, sobre essa questão de redes sociais, e a gente tem que ter uma autoconsciência muito grande pelo simples acesso a uma rede social dessa, e de olhar ali e saber que aquilo não é a verdade. A gente sabe o que é o começo da advocacia, a gente sabe o que é o dia a dia do escritório de advocacia, a gente sabe o tempo que leva para maturar, para se estabelecer, e muitas vezes o colega acompanhando, enfim, um perfil ou outro, acaba se frustrando porque ele ainda não está naquele patamar que não sei quem lá está e que tem a fórmula mágica e que vai te vender o curso da fórmula mágica que você vai estar com sua vida resolvida. Então eu sempre gosto, o presidente Fernando acompanha isso mais de perto, mas sempre quando eu tenho essa oportunidade de fala para o jovem advogado, para quem está chegando, ou para quem está terminando o curso de Direito, que é de trazer, de chamar a atenção, de realmente chamar a atenção para o que é a realidade. A gente vê colegas começando a advogar,
sem ter botado o pé no fórum, sem saber como funciona absolutamente nada e acreditando. Vi até um comentário, não sei se foi de algum daqui, mas do colega que estava numa determinada vara e a respeito de um expediente que tinha passado, acho que de 10 dias, e mostrando o código o código de processo estadual, dizendo, mas aqui está dizendo que é 10 dias para você fazer. O servidor ficou parado assim, eu sei que só que aqui tem 5.000 processos. Infelizmente, não é desse jeito. E aquele colega... A prática ela é diferente da teoria. Como o Deise falou, esse choque de realidade é importante a gente ter a consciência de como as coisas funcionam. Mas ter a consciência antes de estar com o pé lá. Com certeza. E às vezes a gente vê o pessoal esperando para ter essa consciência quando vai começar a advogar. E a gente volta para aquela questão da importância do estágio, né? Do contato com como funcionam as coisas. Verdade. Perfeito. Perfeito. E tudo isso, Ranieri, é um misto, né? Não é só qualificação técnica, porque às vezes a pessoa tem muita qualificação técnica, mas às vezes ela não sabe se reportar ali ao servidor. Às vezes falta o traquejo, falta a educação, falta simpatia. Então, assim, o sucesso na advocacia, ele vem de um misto. Exato. De um misto de técnica, de um misto de prática, de um misto de educação, simpatia. Às vezes a gente lida... Paciência, com muitas situações. Consciência. Às vezes, Fernando, a gente precisa se dirigir até o INSS no guichê do advogado e a advocacia passa muitas horas às vezes. Então, requer paciência, requer educação. Então, aproveita aquele momento que você está ali para fazer um processo para o seu cliente, aproveita e faz um network com seu colega advogado, conversa com ele, né? Fala sobre as perspectivas de futuro, fala sobre cursos, combina um happy hour, combina debater algum curso, debater algum IN nova. Então, a gente tem que aproveitar aquelas oportunidades, sejam as de trabalho, para evoluir. Então, o sucesso na advocacia, ele compreende técnica, estudo, paciência, simpatia, empatia, principalmente. Tudo isso. É isso mesmo, Deise. E assim... esse conjunto de requisitos que você bem elencou para o jovem advogado e para o advogado como um todo, a gente precisa ter em mente que tudo isso, mais uma vez, a gestão da OAB Caruaru oferece através de cursos, palestras, né, e toda a nossa equipe, ou seja, onde você tem, muitas vezes, obviamente, tem cursos que são pagos, tem cursos gratuitos, mas principalmente para o jovem advogado, né, todos os cursos são gratuitos. E eu gosto de registrar bem para que os advogados e que aqueles que estão nos assistindo agora e que têm interesse também em fazer parte da gestão, que eles podem fazer tranquilamente. Inclusive, a gente precisa de cada vez mais novos advogados voluntários, porque a instituição ela funciona através de pessoas. E sem pessoas, de fato, toda essa pujança, todo esse trabalho não existe. Então, a gente precisa com que esses jovens advogados, novas lideranças, novos profissionais, eles se encaixem na nossa gestão para poder contribuir com o seu trabalho e aprender também e nos ensinar, né? Porque é uma via de mão dupla. Perfeito. E assim, Fernando, eu sinto muito orgulho da nossa classe, sabe? Porque a gente tem investido pesado no quesito qualificação, né? Então, todos os colegas que se empenham e que querem, de fato, aprender, vai ter na gestão da OAB Caruaru, na nossa diretoria, o empenho de produzir esses cursos, de orientar, de acolher principalmente, porque às vezes você tem ali o seu órgão de classe, mas é alguma coisa tão distante, né, tão separatista, que você fica meio acanhado de se aproximar. Eu costumo dizer desde o seguinte, que na minha época eu sofri muito, porque nem sequer falavam comigo. Eu era uma pessoa, eu era uma parede. Hoje eu vejo a OAB... Ela acolhe, ela está ali para o que deve. Eu já coloquei advogado dentro do meu escritório para ensinar, para dar aula de recurso. Dei modelo. Perfeito. Eu faço isso com o maior prazer do mundo, sabe? Porque eu tenho o prazer de fazer isso. E eu criei meus filhos desse mesmo jeito. Eduardo é do mesmo jeito. Então, assim, é muito difícil. A nossa gestão, ela é, para mim, ela superou todas as outras, que eu estou na OAB há bastante tempo. Mas é assim, ela é acolhedora. Para mim, isso é o mais importante, é você ser acolhido. E nós acolhemos mesmo, só quem não quer. E ainda só mais, quem não quer, mas também querendo, a gente está aqui. Feito o Fernando, Deise falaram aqui, a grande maioria dos nossos cursos são gratuitos, assim, boa parte também esgotam rápido as vagas, mas basta ir para a OAB. A gente tem temos eventos quase que todos os dias,
sem sobre dúvida, toda semana tem. Toda semana tem, Exatamente. quase que todo dia tem, basta ir. Certa vez o Alice, quando deu o Alice Couto, nosso conselheiro. Que gosto muito do curso que ele dá, da palestra que ele dá. Sobre honorários. É motivadora. Depois de uma das falas dele, numa dessas palestras, ele disse, eu garanto aqui que todo mundo que entrou nessa sala, inclusive eu, aprendeu alguma coisa. Não tem Alguma como coisa aprendeu. Não tenho dúvida de que aprendeu. Todo mundo está dentro dessa sala, sai com um acréscimo daqui. Então, cada vez que a gente vai, inclusive, presidente, às vezes a gente está ali compondo uma mesa, na organização de um evento, mas está aprendendo. Acaba que somos, entre aspas, não vou dizer obrigado entre aspas mesmo, a estar ali a acompanhar, às vezes, um congresso inteiro, um evento inteiro, feito desde disse. A oportunidade, o que a gente está fazendo ali? Aprendendo. Igual todo mundo que está. Não falta oportunidade. E também penso assim que, no geral, não falta também interesse. Acho que os advogados aqui são interessados, tanto que temos, como o presidente falou, diversas comissões, temos nossos eventos quase todos lotados, e o nosso combustível é esse, né? Acho que mostra que o trabalho está sendo bem feito quando recebemos do outro lado, que participação. Imagina, a gente estiver trabalhando, montando evento e não ninguém, então alguma coisa está errada. Mas não, acho que estamos no caminho certo, porque geralmente a OAB está sempre com a casa cheia. E assim, mostra mais uma vez, Ranieri, que o nosso ímpeto como servidor, né, como diretores, é auxiliar sempre. E aí fico muito feliz quando eu vejo Lúcia falando, que é uma pessoa que tem muita experiência, a advogada mais experiente aqui, que está nessa mesa, que já passou por várias gestões, mas reconhecer um trabalho que é feito por todos nós, né, um trabalho que é feito pela diretoria, um trabalho que é feito pelo conselho, pelas comissões, pelos funcionários, né, não só aqui em Caruaru, mas também nós temos integrantes de todas as cidades que fazem parte da nossa área de atuação, são 16 cidades, e sem contar também que nós temos de advogados experientes, advogados recém-formados, que contribuem com o trabalho da OAB Caruaru. Fernando, inclusive no São João eu fiquei assim, foi surpreendente ver os jovens advogados querendo participar, fazer parte do nosso, como é que chama, aquele ponto que nós tivemos no São João. Ah, sim, os meninos, interessante, assim, importante interessados, falar. organizados, negócio bonito, minha gente. E aí é interessante, Lúcia, falar e registrar que pela primeira vez na história da OAB Caruaru, a OAB Caruaru teve um ponto de apoio no COI, que funciona durante o período de São João, no mês de junho, e para justamente dar o suporte ao advogado, que de repente tiver nesse profissional, já que lá tem juizado especial, lá também tem polícia militar, polícia civil, então se tiver numa ocorrência, se houver violação, a gente iria atuar, e também servir à sociedade, né? O que a sociedade precisar, então agradeço aqui, inclusive na DEG, que foi uma das coordenadoras, foi a coordenadora, na verdade, e todos os voluntários participaram porque eles abriram mão da sua noite de sono, jovem, né, da diversão no pátio para contribuir com a classe. Então isso mostra a credibilidade da gestão e a forma que a gente faz gestão incluindo e não separando. A gente constrói, né, e não destrói situações. E outra coisa, a OAB hoje ela participa de tudo que acontece na cidade e região. Não só da parte jurídica, não. Tudo que tem em Caruaru, a OAB é convidada. Se ela é convidada é porque ela é participativa, porque ela faz. Isso. Não é verdade? Participa e contribui. E contribui, exatamente. Tem uma fala de peso. Tem uma fala qualificada. Por isso é chamado e que ocupa bem os espaços. Exatamente. Tanto né, presidente, que não faltam convites chegando isso. todos os dias para tudo que se imagina, né? Perfeito. Temos cadeira na prefeitura em vários setores, né, Fernando? Isso, dos conselhos. Os conselhos Conselho da Infância, da Mulher, né, Direitos Humanos. Da Câmara de Obstetrícia, de várias. Tem da MTTC também, de Trânsito, de Segurança. Tivemos agora a participação efetiva no Juntos pela Segurança aqui de Caruaru, a nova formatação 2.0. Então, assim, com a OAB, com a voz, né, durante as reuniões. Então, isso tudo mostra a credibilidade da gestão e a importância da Ordem dos Advogados, né, num contexto geral, não só em Caruaru, mas todo o Estado e também nacionalmente falando.
principalmente num período tão difícil que nós estamos, né, onde as garantias fundamentais estão sendo ameaçadas constantemente e, claro, o cidadão sofre, mas o advogado mais ainda porque está ali fazendo a intermediação, né, do direito do cliente. É ou não é, tesoureiro? É verdade. E assim, complementando as falas aqui anteriores, é necessário também a gente entender o nosso processo, né? Porque o advogado, principalmente o recém-formado, está naquela ânsia de obter êxito, de ter uma grande clientela, mas tem alguns desafios, né? Por exemplo, eu quando comecei a advogar era uma pessoa extremamente tímida, tinha dificuldade de falar em público. Então, quando você vence esses obstáculos, você vai evoluindo, né? Então, é um passo a passo, né? Você vai conquistar a sua clientela, seu cliente vai indicar outro cliente. Então, os resultados eles vão surgindo normalmente, né? E até em relação às redes sociais, eu gosto muito de acompanhar e vejo. Tem jovem advogado, por exemplo, diligência no banco. Tem conteúdo que não gera conteúdo, que não agrega. Então é importante também pensar o que você está publicando, republicando, porque às vezes não está agregando valor nenhum para a sua profissão. Então fica também aí a dica, né, para a gente pensar bem o que a gente está compartilhando na rede. As redes sociais é uma faca de dois gumes, né? Pode servir de maneira positiva, é uma realidade, a gente não tem como esconder, ou seja, hoje o mercado de trabalho ele passa pelas redes sociais, mas você tem que saber utilizar de uma maneira inteligente, que agregue a sua imagem, mas também você tem que, e como o Ranieri bem falou durante a nossa conversa aqui, respeitar o código de ética, porque vez ou outra, infelizmente, a gente vê alguns colegas desrespeitando o código de ética. Eu acho que diminuiu muito, né? Acho que ali no período logo pós-pandemia estava uma febre, né, de infrações disciplinares e a gente fez um trabalho, acho que muito forte, né, de conscientização, de informação. Até porque tinha muita gente que simplesmente via o outro fazendo e dizia, e replica. Não sei quem está fazendo, então eu posso fazer porque acho que pode. E a gente ia lá e explicava, não sabia. Boa parte não sabia, boa parte ia no embalo. Mas eu acho que hoje também diminuiu bastante, né, presidente? Ainda assim, diminuiu comparado ao que era na época da pandemia, né, mas ainda continua assim, uma postagem um pouco excessiva, exato, né, de alguns colegas advogados. Outra coisa importante, Fernando, que eu entendo que o jovem advogado, o advogado experiente, qualquer advogado, ele tem que ser sincero com o cliente. Perfeito. Não pode prometer coisas que ele não vai ter êxito, que ele não vai conseguir dar esse êxito. Sincero e dar feedback. O cliente precisa de resposta, de retorno. Exato. Você não pode deixar o cliente ao léu, não, em branco. Porque eu digo o seguinte, eu tenho 27 anos de profissão. Eu mantenho meu escritório, mantive meus filhos com o meu trabalho. O meu cliente, ele traz outro cliente. Eu não tenho propaganda na televisão, até porque eu não posso fazer, né? Não solto panfleto na rua, também não posso fazer isso. E meu cliente é o seguinte, ele vem e por intermédio... Hoje mesmo chegou um cliente no meu escritório que fazia 5 anos que ele tinha sido meu cliente. E hoje ele voltou novamente para meu escritório. É aquela coisa, Lúcia. E um indica outro. E a sua imagem, a sua reputação, ela vem primeiro. Ela chega primeiro. Né? E veja, nesse aspecto de informação... Hoje, com o processo eletrônico, o cliente ele tem acesso ao processo dele de uma forma imediata. Aí você vai mentir para o cliente e enganar. Aonde o que me falou isso, de onde enfim, de onde eu aprendi isso. Mas pensa que coisa feia tá o teu cliente te ligar para falar como está o processo dele e você não está sabendo ainda. Sim. Ele diz, aconteceu tal coisa no processo. Não, aconteceu não. Todas as noites, no e-mail, chega lá a movimentação de todos os processos no push, não custa nada você olhar, pelo menos o que é que eu faço. Toda noite chega lá no e-mail, olha os e-mails, separo o que é movimentação normal, o que é para cumprir algum despacho. Exato, e o que é realmente mais, que precisa olhar, digamos, no outro dia de manhã eu vou lá, olho no sistema, o que é. Poxa, na hora que o cliente me pergunta, eu tenho o processo dele na ponta da língua. Imagina o contrário. Sim. Tá o meu cliente me ligando, Ranieri, eu vi aqui que foi apresentado um requerimento lá no processo, o que é que você acha a respeito? E eu dizer, eu sei lá, a mesma coisa.
você Exatamente. falou, o cliente quer feedback. Que O feedback. cliente quer que você saiba do processo dele. Com certeza. Instrumento tem. Isso. Instrumento tem. Esse sistema push É diário. pois E é. gratuito. E Não agora, é? pelo menos na justiça estadual de Pernambuco, quando você abre lá na abinha da cidade, por exemplo, fui lá, justiça estadual, eu fui na abinha Caruaru. A ordem dos processos que fica aparecendo é pela última movimentação. Então Exatamente. você consegue fazer um acompanhamento diário dos seus processos. Não dá um trabalho enorme para que você, pelo menos uma vez ao dia, olhe como foi a movimentação, o cliente pergunta, você sabe o que responder. Ou então, também acontece, por exemplo, estava há pouco tempo um cliente esperando uma decisão, ele me ligou, acho que era umas 5h30 da tarde, e falou, doutor, saiu a decisão. Realmente, ele me falou, mas a decisão tinha saído, acho que há uns 15 minutos, e ele estava lá, acho que passou o dia todo acompanhando, E aí esperando. mostra que hoje o cliente, ele acompanha e tem a Exato. informação, né? Na palma da mão, na palma da literalmente. mão, na internet. Então, Exato. isso é interessante destacar, que aí você tem que ter essa responsabilidade Perfeito. de Saber informação o que tá acontecendo, e de informação. Quantas vezes chegam lá na OAB, né, buscando, inclusive até... Sabe qual é o grande problema que eu vejo quando chegam os clientes na OAB para reclamar de advogados, para Sobre representação? informação. É a falta de informação. Informação. É uma ligação que não atende, é uma Não mensagem que não consigo falar com o meu responde. advogado. Exatamente, esse é o pior. Aí eu fui- A gente Isso é sabe, justo. claro, a gente sabe que o advogado ele é sobrecarregado, tem muito processo, etc e tal, mas aí é uma dica para todos os advogados, principalmente aqueles que estão começando, é que encontre meios de informar o seu cliente quando ele solicitar, ou mesmo, melhor ainda seria quando ele não solicitar a informação chegar. Exatamente, feito o Lúcio disse, ele é quem vai te trazer um cliente novo, ou não. Ou não. Ou É, não, isso ou vai não. depender como ele foi, Como é que começa? a experiência Exato. dele. Como é que começa a advocacia? Você vai ter lá o seu primeiro cliente, que vai te indicar para outro, esse outro já indica para dois, e vai E por aí ramificando. Mas se você for quebrando esses elos, ele não vai ramificar mais não, então não vai, Vai chegar. falar mal, que é o pior. Vai falar mal e com razão. Com razão. E é um advogado tal, o que é que você acha? Não, é um bom advogado, só não me atende o telefone, não me dá nenhuma resposta, eu não sei como está meu processo. Muitas vezes o cliente, aquele comum, doutor, como está o meu processo? Né? A resposta, olha, não teve ainda nenhuma movimentação relevante. Ponto. Você não passa 10 segundos para dar uma resposta dessa. Não se preocupe, assim que tiver algo relevante, eu lhe falo imediatamente. E faça isso. Porque todo dia, se tiver, você vai receber no seu e-mail. Se tiver, você recebe no e-mail. Estamos quase chegando ao término do nosso podcast, né? O nosso primeiro podcast, mas ainda temos alguns minutos, Passa rápido, mas né, passa rápido. Uma hora Eu não gosto quase de falar aqui. passou rapidamente. Mas assim, eu gostaria de deixar aberto a palavra para a gente finalizar o nosso podcast, esse primeiro, né, falando assim para o advogado como todo, seja jovem, seja advogado mais experiente, né? Então assim, o que é que a gente pode dar de mensagem, principalmente no meio do advogado, que a gente sabe da importância da advocacia para a sociedade, né? E a gente sabe o quanto também a profissão do advogado ela vem sofrendo. A gente tem uma justiça que é morosa, que não é somente aqui em Pernambuco, mas em todo o país. A insegurança jurídica de decisões, que vez ou outras elas mudam completamente e algumas vezes viola o que está ali previsto em lei, né? E a gente precisa, de fato, manter essa chama da justiça, né? Da importância que é o advogado para a administração da justiça. Então, deixo a palavra aberta para que vocês possam falar de maneira bem rápida e objetiva para a gente concluir o programa Vou falar rapidinho sobre essa só mensagem. Com relação que eles falam a questão de você, com relação a ter paciência. O advogado jovem ter paciência, porque a questão de estar numa audiência, por exemplo, essa semana passada no nosso trabalho, o advogado jovem, doutora, já faz meia hora que eu estou aqui, a audiência não começa. A juíza atrasada. Eu digo, meu amigo, deixa eu vem cá para a gente conversar. Veja, se você pedir uma certidão no Alcon, eles vão lhe dar. Que passou da hora. E agora, principalmente, é lei, né? Eles vão lhe dar uma certidão, só que tem um detalhe, você vai prejudicar seu cliente. Porque vai ser adiada a sua audiência. Vai para quando? Daqui a 3, 4, 5 meses na frente. Não é pior? Espera, tem paciência, tenha calma. Então, advogado jovem, tenha calma. Tenha Então, paciência, é importantíssimo. Calma e paciência. Quando sair de casa para ir para uma audiência, esqueça de outras coisas. Eu vou passar amanhã todo dia na justiça. Não importa se é amanhã, à tarde.
acompanhe seu cliente, tenha paciência, porque ele quer resultado. E se você ficar adiando por causa de mimimi, ponto de atraso de juiz, isso é normal, vai acontecer sempre. Então, escutem a voz da experiência, Lúcia Cardoso, e tenham paciência. Paciência, que é importantíssimo. Paciência, Lúcia, e consciência. E consciência. Acho que tá muito junto, paciência de consciência, a consciência da sua condição de advogado, das suas prerrogativas e de até onde você pode ir. A consciência também de onde você está atuando. Você tem que ter consciência e a empatia com quem está do outro lado. Veja o seu contexto. Veja se você está na Justiça Federal, Estadual, do Trabalho, se você está na delegacia de polícia, no INSS. Tenha consciência do ambiente que você está e tenha consciência de como esse ambiente funciona. Ele não vai se transformar apenas para você. De jeito nenhum. Como você falou aqui, a questão do tempo de espera. Tenha consciência do que você quer ao final. O que é que você quer? Você quer resolver o problema? Você quer que sua audiência seja realizada agora? Tá, ela não vai ser porque está atrasado. Então tenha consciência disso. Tenha consciência de que você pode realmente solicitar uma remarcação e ter consciência do que você quer. Se você quer ter um resultado rápido, se você não quer, e aí a partir disso você toma a sua decisão. Perfeito. E essa decisão vai ter consequências. E ter a consciência que, precisando da OAB também, pode entrar em contato. Se está insatisfeito com o resultado de um processo, minha gente, estude e recorra. Exatamente. Estude e recorra. Exatamente. É para isso que tem recurso. Agora Perfeito. tem que estudar. E tem não que recorrer se não discorda. pode ficar criticando. Se discorda, Se tem que discorda, recorrer. tem que recorrer. Tem que E recorrer. aí vem também, pronto, a questão de consciência. Nada de Consciência. mimimi na rede Muitas social, vezes- né? Nada Rede de mimimi social na não rede é social. local de reclamar. Quer criticar o juiz? Recorre. Recorre. Se está Exato. insatisfeito com a decisão, recorre. Recorre. O servidor está ali para servir, mas E ele ainda- também erra. Nós E temos que ainda- nos lembrar o seguinte, Ranieri. O juiz ele tem um livre convencimento dele. Se ele vai Sim. julgar errado, o problema dele. Tem tribunais superiores para isso. Para você modificar a E decisão. aí faça esse exercício de consciência de que, eu discordo, beleza, discordo. Tive até uma situação recente no escritório. Discordo realmente, acho que está errado. Vamos recorrer? Vamos. Acho muito difícil o tribunal mudar. Então não vou recorrer. Então, não vou recorrer. Mesmo discordando, Mesmo discordando, não vou recorrer. porque Mas eu vou sei perder que vai ser tempo, muito né? difícil, É muito justo. difícil. É aquilo que Lúcia falou também no início, a sinceridade com o cliente. Sim. Né? Saber informar Exatamente. exatamente se o direito é bom, se não é, e se vale a pena recorrer. Porque aí também tudo tem um custo. Feito Tudo você tem um falou, custo. presidente, existem inúmeras questões jurídicas que são discutíveis por diversos pontos de vista e a gente tem essa insegurança de que muitas vezes quando a gente vai entrar com ação judicial a gente não consegue dar algo perto da certeza de um resultado, Exatamente. mesmo com a boa constituição de prova, porque é realmente questão de discussão jurídica. Isso. É comum. E não existe causa-ganha, né? Não. Com certeza. Exatamente. Bom, agora nossa secretária Deise. Bom, Lúcia falou paciência, Ranieri falou consciência e Ciência. empatia. E você, Deise? Minha palavra para a advocacia é união. Quanto mais unidos nós formos, melhor. Então, o que é que estou eu contribuindo para a união da advocacia? Então, quanto mais próximo nós estivermos do nosso órgão de classe, seja você um advogado jovem, seja você um advogado mais antigo, há espaço para todos. Quanto mais unidos nós formos, melhor vai ser para a classe e o resultado individual. Perfeito, parabéns. Deise, Lúcia e Ranieri. E agora nosso tesoureiro. Para mim sempre é perseverança. Acho que a gente perseverar, acreditar nos nossos ideais, acreditar no ideal de justiça, ele sempre faz um grande diferencial, né? Então, buscar as provas quando a gente está atuando ou no processo judicial, no processo administrativo, entender os princípios que regem o processo, tudo isso faz parte da nossa atuação também enquanto advogado. Perfeito. E na minha concepção, acho que coragem, para concluir aí, paciência, consciência, união, perseverança e coragem. Né? Então, desde já agradeço a toda a nossa diretoria, a Lúcia, a Nemésio, a Deise, a Ranieri, parabenizo pelo trabalho que vocês vêm realizando à frente da diretoria da OAB Caruaru. A gente sabe as dificuldades que nós enfrentamos, né? Muita dedicação, né? Mas a gente faz porque a gente gosta, que a gente se dedica para servir de fato a toda a advocacia, né? E não é só daqui de Caruaru, mas de todo o estado.
né, que toda vez nós estamos sempre em total contato e sintonia com os presidentes das subsecções, né, com o nosso presidente da OAB Pernambuco, Fernando Ribeiro. Então, assim, gostaria de parabenizar todos os advogados pelo dia 11 de agosto, né, o mês especial do advogado, e dizer que é um momento de satisfação tá iniciando, né, nossa gestão, o podcast da OAB Caruaru. Eu espero que vocês gostem desse bate-papo nosso, com algumas experiências, que esse podcast se repita por outras sessões, né, com outros colegas advogados. E agora a advocacia aqui do interior e também da capital, porque a rede social você pode assistir em qualquer lugar, tem à disposição esse podcast da OAB Caruaru, o primeiro podcast do estado de Pernambuco no sistema OAB, né, com áudio e vídeo, né? Então, se por acaso eu falei algo de errado, então eu corrijo no próximo podcast, mas até onde eu sei, as informações aqui da nossa assessoria de comunicação é que é o primeiro. Então, pronto. Então, vamos manter que é o primeiro, e da história da OAB Caruaru é o primeiro, assim como a TV OAB Caruaru no YouTube também, pela primeira vez foi criado na nossa gestão em plena pandemia. Então, agradeço a audiência de todos vocês e até a próxima, pessoal.